Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites e prognóstico para os jogos que teremos hoje no dia 16/2/2023. 3 jogos hoje, poucos jogos, mas vai dar pra gente se aprofundar bastante nessas partidas e deu pra gente estudar bastante, né? Trazer as melhores opções aqui para vocês investirem nesses jogos dessa quinta-feira. Para quem não conhece o Sexta de Trade, tem palpite e a nossa análise, né? Pré-jogo aqui para vocês todos os dias a respeito dos jogos da NBA para vocês poderem fazer as suas apostas com uma segunda opinião, no caso a nossa, e mais do que isso, tendo muito conteúdo e informação para que vocês tomem melhor a decisão de vocês. A gente também indica as nossas tips preferidas para cada uma das partidas e também convidamos vocês para conhecer o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado. Lá temos palpites exclusivos, muito conteúdo extra e nessa semana do All-Star Game o conteúdo vai ser exclusivo para a galera de lá, com muitos vídeos também ensinando vocês a apostar em pontos, handicap, alguns métodos e sites que eu utilizo para você ser bem lucrativo, como investir em jogadores de determinada posição, como por exemplo o vídeo que a gente fez, o card vai ficar aqui em cima, investindo em jogadores big, de garrafão e muito mais. Lembrando que a gente vai estar sendo ativo nessa semana do All-Star Game e a gente volta e meia vai trazer conteúdo para vocês também aqui no YouTube, então não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque certamente, além de você ter boas oportunidades para ser lucrativo durante esses dias que em teoria estarão parados, você também vai adquirir muito conhecimento para a sequência da temporada, beleza? Meta de 150 likes, o nosso grupo VIP é o menor preço do mercado, então cliquem no botão de joinha para ajudar a gente a continuar trazendo aqui para vocês conteúdo free no YouTube. Comentem como foi o dia de ontem de vocês, o que vocês planejam para hoje, se vocês concordam ou discordam das nossas visões. E tragam o porquê disso, porque vai ajudar a gente a poder aperfeiçoar as nossas entradas e a galera aí também a poder ter uma terceira opinião. Ontem, por exemplo, a gente teve algumas ausências, como por exemplo o Kyrie Irving e o Lauri Markkanen, que impactaram nos resultados em algumas tips que a gente indicou para vocês aqui no YouTube, e a gente tá sempre fazendo as correções lá com base em quem joga e em quem não joga. Bom, vamos começar aqui com o Chicago Bulls e Milwaukee Bucks. O Chicago Bulls jogou ontem, eles podem ter alguns problemas de cansaço mesmo jogando hoje dentro de casa, porque eles encaram um ótimo adversário. Mas para mim, a melhor opção para essa partida vai ser investir nos rebotes do Giannis Antetokounmpo. Vamos aqui em Marcos, porque eu acredito em pelo menos 13 rebotes do Greek Freak, né? Então, o nosso palpite vai ser pelo menos 13 rebotes de Giannis Antetokounmpo, com base na seguinte argumentação: nos últimos 4 jogos contra o Chicago Bulls, o Giannis teve uma média aí, né, de 14,8 rebotes por jogo, tendo conseguido 22 no último encontro, entre eles também fora de casa. Se a gente for olhar aqui a média do Giannis nos últimos 8 jogos, ele também tem média de 13,6. Ele conseguiu superar essa linha em simplesmente 6 dos últimos 8 jogos que fez. Mas outra coisa que também justifica isso é a forma do Chicago Bulls jogar e o atual momento deles. Eu vou fazer uma relação dessas duas coisas e explicar para vocês por que isso faz sentido. Bom, a gente tá falando do Milwaukee Bucks, que é a segunda melhor defesa da NBA, e também vou explicar para vocês por que isso faz sentido ser incluído na análise. Você ter uma boa defesa significa que você vai forçar o erro dos seus adversários, para que mais rebotes sobrem e mais chances do over você tenha. Se a gente for olhar, nos últimos 10 jogos, o Chicago Bulls foi o segundo pior ataque de toda a NBA, encarando uma ótima defesa significa que muitas bolas vão sobrar. Outra coisa interessante da gente destacar é o aproveitamento, né, nos rebotes ofensivos do Chicago Bulls, que é o terceiro pior de toda a NBA. Isso porque seu principal reboteiro, Nikola Vucevic, é um jogador que geralmente nos momentos ofensivos, isso vai acontecer hoje com frequência, para fugir, né, do Brook Lopes, para fugir do Giannis Antetokounmpo e também para atrair esses grandes protetores de aro para fora do garrafão. O Nikola Vucevic, ele costuma ficar aberto no perímetro para poder executar alguns arremessos de 3 e puxar os marcadores de aro para a sua região, para poder facilitar as infiltrações de DeMar DeRozan e também de Zach LaVine. Apesar disso facilitar, né, as ações ofensivas do Chicago Bulls, que não vem dando muito certo, isso faz com que o garrafão deles fica vazio no momento de recuperar rebotes ofensivos. E, consequentemente, eles acabam não tendo um bom aproveitamento nisso, na verdade, porque eles abrem mão disso. Então o Giannis Antetokounmpo não é um jogador que vai ter muitas dores de cabeça para poder recuperar rebotes, não vai ter confrontos ali físicos muito intensos com o Nikola Vucevic, então consequentemente ele deve fazer algumas recuperações tranquilas, já que é mais um número favorável para nossa equipe. Outra coisa interessante é que se a gente for considerar Jrue Holiday e Chris Middleton nas posições de armação, Pat Connaughton ou Grayson Allen para a posição de ala, e Brook Lopes como o pivô titular da equipe do Milwaukee Bucks, a gente pode observar que Giannis Antetokounmpo vem jogando muitos minutos como power forward, o ala de força. E se a gente for observar, é a posição na qual o Chicago Bulls mais cede rebotes para jogadores adversários
de todas as outras posições. É o quinto time que mais cede rebotes para jogadores da posição de Giannis Antetokounmpo e, consequentemente, isso também é favorável para nossa entrada. Então vamos de pelo menos 13 rebotes do Giannis para essa partida. Outra coisa interessante da gente observar também é que o Chicago Bulls é um time que tem muito mais dificuldade de defender o perímetro do que o centro, e consequentemente as bolas de 3 dos jogadores do Milwaukee Bucks podem ser interessantes, como ontem foi, por exemplo, com o Buddy Hield tendo feito 6 bolas triplas, por exemplo. Se a gente for olhar aqui em 2022 para 2023, né, ou seja, nessa temporada, o Chicago é o quinto time que mais sofre bolas de 3 por jogo em toda a NBA. E se a gente considerar que é um time que sofre muitas bolas de 3 e defende melhor o centro do que o perímetro, significa que o Milwaukee Bucks vai explorar muitas bolas triplas simplesmente para poder atrair a defesa do Chicago Bulls para fora do centro para facilitar as infiltrações dos outros jogadores, como o próprio Giannis, por exemplo. Então é natural que desde o começo do jogo a gente veja muitos arremessos de bolas triplas, até porque o Chicago Bulls tem um dos piores aproveitamentos em arremessos de bolas de 3 da NBA, e caso o Milwaukee Bucks saia em vantagem no território triplo, consequentemente eles podem ter a vantagem desde o início da partida, porque o Chicago Bulls não deve ter, né, condições de acompanhar, ainda mais cansados, com a possibilidade de seu principal jogador e cestinha DeMar DeRozan não jogar hoje, ele que é dúvida. Então dá pra gente ficar de olho nas bolas de 3 dos jogadores do Milwaukee Bucks. Vou ficar de olho aqui no over 1.5 bolas de 3 do Grayson Allen. É uma linha que eu considero que tá muito baixa, eu nem ia indicar pra vocês aqui, mas quando eu vi essa oportunidade aqui, eu não podia deixar passar, né? Apesar de estar pagando ali em torno de 1,50, é muito interessante as linhas do Grayson Allen. Na verdade, quando a gente fez a análise, estava pagando em torno de 1,50. Acho que tá todo mundo entrando e as linhas até baixaram, mas dá pra gente tentar pegar no ao vivo sim. Por que eu acredito que isso seja possível apesar da odd baixa? Bom, o Grayson Allen, ele teve simplesmente, na verdade ele só tá ali pra isso, né, pra ser um arremessador de 3, pra espaçar o time, mas ele teve uma média de 3.8 bolas de 3 contra o Chicago Bulls, conseguindo pelo menos 2 nos últimos 5 encontros consecutivos, sendo que a maioria deles foi fora de casa e onde ele teve o melhor desempenho dele, conseguindo 5, 6 e 3 bolas de 3 convertidas. Se a gente for considerar aquela linha de 2.5, ela até tem potencial também, porque ele também conseguiu superar em 4 dos últimos 5 confrontos contra esse adversário. E a odd tá alta, às vezes vale o risco, porém o percentual de bolas de 3 permitidas dos Bulls costuma ser baixo. Então, apesar de eles sofrerem muitas bolas de 3, geralmente eles sofrem muitas bolas de 3 porque o adversário insiste muito e não porque eles defendem mal em relação ao aproveitamento desse tipo de arremesso. Se a gente for olhar aqui nos últimos 10 jogos do Grayson Allen também, ele tem média de 2.5 bolas de 3 por jogo, média acima daquilo que a gente busca para hoje, já que a gente vai tentar pegar só 2 bolas de 3 dele, e ele conseguiu superar essas linhas aqui em 8 dos últimos 10 jogos que fez. Então, esse over em bolas de 3 do Grayson Allen pode ser interessante, e se algum outro jogador ficar quente ali na partida no território triplo, também pode ser interessante. Mas o meu palpite preferido até aqui será ao menos 13 rebotes do Giannis Antetokounmpo contra o Chicago Bulls. Beleza? Bora aqui pro nosso próximo palpite, Washington Wizards e Minnesota Timberwolves. Timberwolves que joga dentro de casa contra o Washington Wizards, que é uma gangorra incrível, que está saudável e que encara hoje outro time que é uma gangorra incrível, mas que acima de tudo deixou a desejar nessa temporada. O Washington Wizards simplesmente venceu aqui, né, os últimos 6 encontros consecutivos contra o Minnesota Timberwolves, não importando o local da partida, né? Eles venceram praticamente aí todos os jogos como visitante de 2019 para cá. Isso também salta os olhos, é muito interessante da gente salientar, mas repito, nenhum dos dois times são muito confiáveis para a gente investir em vitória, derrota, handicap positivo ou algo do tipo para seja lá quem for, apesar de eu achar que sim, o Washington Wizards deve ser a melhor zebra para hoje, trabalhar aqui com mais 4.5 para eles também pode ser interessante. Mas para essa partida, eu também vou indicar um jogador para vocês, também vou indicar bolas de 3 desse jogador, então vamos aqui de acima de 1.5 bolas de 3 do Kristaps Porzingis. Então acima de 1.5 bolas de 3 do Porzingis é o nosso palpite para Wizards e Minnesota Timberwolves. Com base na seguinte argumentação, o Minnesota Timberwolves jogando dentro de casa é simplesmente o quinto time que mais sofre bolas de 3 por jogo na NBA. Em relação ao aproveitamento na defesa desse tipo de arremesso, eles são o quarto pior de toda a liga dentre os mandantes. Se a gente for observar aqui, o Porzingis está pegando fogo, ele tá com muitas partidas aí de 28 pontos para cima nos últimos 7 jogos, e mais do que isso, ele vem convertendo muitas bolas de 3, conseguindo uma média de 2.6 bolas de 3
nos últimos 10 jogos e, mais do que isso, tendo feito uma partida excelente e recente contra o próprio Minnesota Timberwolves. No único encontro que eles tiveram nessa temporada, o Washington Wizards conseguiu, através do Kristaps Porzingis, produzir 6 bolas de 3 de 10 tentativas, número incrível. Ele conseguiu superar essa linha também em 4 dos últimos 6 encontros contra o Rudy Gobert, que foi o recorde que a gente fez aqui, que é o principal defensor de aro do Minnesota Timberwolves. E por que a gente está falando a respeito disso? Acontece que o Rudy Gobert é um dos principais defensores de aro de toda a NBA. E a equipe do Washington Wizards gosta de pontuar ali no garrafão, na média distância, com o Bradley Beal, com o Kuzma e com o próprio Porzingis. Eles que jogam com 2 pivôs na formação, incluindo o Daniel Gafford, precisam do centro ali um pouco mais livre para que eles sejam eficientes. Então é muito comum a gente ver o Kristaps Porzingis hoje jogando na posição de 5, fazendo um embate com o Rudy Gobert e, mais do que isso, abrindo no perímetro para tirar o seu marcador do garrafão, ele que é o principal protetor de aro do Minnesota Timberwolves, e também porque o Rudy Gobert é um jogador pesado, tem dificuldade de fazer essas perseguições, né, contra pivôs que são um pouco mais dinâmicos, que conseguem jogar do perímetro, e consequentemente o Kristaps Porzingis, que deve explorar bastante a linha de 3 pontos, ele deve tirar vantagem disso. Até por isso essa análise é feita em cima dos confrontos contra o Rudy Gobert, do histórico recente do Porzingis, e mais do que isso, né, a gente precisa do Rudy Gobert em quadra também para justificar o fato de que a equipe do Minnesota Timberwolves, se a gente for olhar aqui defesa versus posição, é o segundo time que mais sofre bolas de 3 para jogadores de posição do garrafão, no caso centers, aqui sofrendo em média 1.12 bolas de 3 por jogo. Lembrando, né, esse número, apesar de ser baixo, né, à primeira vista, a gente está falando de uma posição onde os jogadores não são tão, geralmente não são grandes arremessadores, então é um número muito alto e favorável para a gente estar trabalhando, sim. Beleza? Então, acima de 1.5 bolas de 3 do Porzingis é o nosso palpite. Vamos contar com esse jogador que está muito confiante e que pode brilhar hoje também. Não vou investir na sua linha de pontos porque provavelmente ele vai se arriscar muito mais num território onde ele não domina, né, que é o perímetro, necessariamente o garrafão, porque é difícil superar ali o Rudy Gobert inspirado protegendo o aro. Beleza? Nosso último palpite para hoje entre Phoenix Suns e Los Angeles Clippers a gente já vai passar para vocês, mas antes, pessoal, se inscrevam no canal, deixem o seu like, ativem o sininho de notificações. Essas 3 coisas ajudam muito a gente, mas ajuda também a vocês não perderem nenhum vídeo. Também comentem aqui embaixo, como eu disse para vocês, se vocês concordam ou discordam das nossas opiniões, porque isso vai ajudar muito não só a gente a melhorar o nosso projeto, mas também a vocês terem uma discussão aqui com a gente, com outros inscritos do canal, e vão dar as segundas e terceiras opiniões para as pessoas balizarem as próprias opiniões deles. Fechado? Bora aqui finalizar com Phoenix Suns e LA Clippers, mas não sem antes pedir para vocês conhecerem o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, tá numa promoção apenas R$ 29,90 nesse primeiro mês para vocês conhecerem, e uma promoção em que vocês vão pagar apenas o valor de R$ 109,90 e ficar com a gente até as NBA Finals, compensa bastante, e tem muito conteúdo lá que vocês vão tirar vantagem para criar suas próprias apostas e terem uma maior taxa de assertividade, conteúdo que vocês só encontram lá, feitos por nós mesmos, beleza? Bora aqui de Phoenix Suns e LA Clippers para essa partida aqui. Eu pretendo trabalhar a favor do Phoenix Suns. Eu acredito que num jogo equilibrado como esse, numa rodada com poucas possibilidades e tantos jogos parelhos ou pagando mal, caso a gente vá se arriscar, a gente precisa se arriscar em uma odd minimamente interessante. Então, a vitória simples do Phoenix Suns me parece bem interessante. Porém, como é um jogo bem parelho, eu acho que vale a pena. A gente não vai se arrepender de aplicar um handicap positivo para a gente ter pelo menos uma margenzinha de segurança e poder perder de pouco. Mais 4.5 me parece muito interessante a favor do Phoenix Suns, com base na seguinte argumentação: nos últimos 5 encontros entre essas franquias, a gente teve 4 vitórias da equipe do Phoenix Suns e a gente teve apenas uma vitória do lado dos Clippers. Os Suns venceram os últimos 2 jogos consecutivos fora de casa e venceram os últimos 2 como mandante também, por uma vantagem interessante de pelo menos 7 pontos nesses jogos dentro de casa. Mais do que isso, esse handicap de mais 4.5 eles conseguiram cobrir, né, também na partida em que eles foram derrotados para o Los Angeles Clippers, ou seja, dos 5 jogos mais recentes, eles conseguiram cobrir esse handicap nos 5 e venceram os 2 confrontos diretos que ocorreram nessa temporada. O Phoenix Suns, é verdade, perdeu alguns jogadores importantes como o Mikal Bridges e o Cam Johnson, mas eles ficaram muito tempo na temporada sem o Cam Johnson à disposição e se saíram muito bem. O Kevin Durant ainda não estreia, mas ainda assim a gente sabe que o Phoenix Suns consegue ser muito competitivo mesmo assim. O Los Angeles Clippers esteve longe de ser uma equipe extremamente confiável recentemente, e enquanto o Phoenix Suns melhorou bastante, teve bons desempenhos, principalmente defensivos, e eu adoro ficar a favor de boas defesas.
Se a gente for olhar, o Phoenix Suns conseguiu vencer aqui simplesmente 5 dos últimos 6 jogos que fez, enquanto que nesse mesmo recorte dos últimos 6 jogos, o Los Angeles Clippers teve apenas 50% de aproveitamento. É verdade que eles enfrentaram bons adversários, mas eles tiveram muitas dificuldades contra adversários que sabem defender bem o perímetro. E facilidade contra defesas ali, né, de perímetro abaixo da média, como por exemplo vencendo o Golden State Warriors fora de casa e também o New York Knicks nos jogos mais recentes. Se a gente for olhar a eficiência em defesa de bolas triplas do Phoenix Suns, ela é bem interessante, o que nos motiva também a investir a favor deles. A gente tá falando do Suns, que é uma defesa de top 10 nessa temporada, e o Clippers também, que é uma ótima defesa, tá quase ali no top 10, recentemente teve uma pequena queda, então isso ajuda a gente a acreditar que o Phoenix Suns, ainda mais jogando em casa, seja superior. O Phoenix Suns, que se manteve entre os melhores defesas da liga, a quinta melhor dos últimos 10 jogos, viu o Los Angeles Clippers cair de 11º para 13º e aumentar, né, essa vantagem. Se a gente for olhar também aqui em relação aos jogos feitos fora de casa do Los Angeles Clippers, eles tiveram também um ótimo ataque, mas defensivamente eles pioram bastante, ficando quase entre as 10 piores defesas visitantes de toda a NBA. Então é um jogo parelho, por mais que eu esteja trazendo aqui muitos números favoráveis aos Suns, existem os números favoráveis também aos Clippers, só que eu acho que eles são pouco para um confronto como esse, em que eles jogam como visitante, contra um time que certamente, para muitos, pelo menos no papel, daqui para frente é o grande favorito para ser campeão. Jogando fora de casa, o Los Angeles Clippers é o quarto pior aproveitamento em defesa de perímetro de toda a NBA, o que também motiva a gente, né, a ficar a favor do Phoenix Suns. A NBA é o quarto time com menos bolas de 3 sofridas por jogo em toda a liga, enquanto que a equipe do LA Clippers é uma dos 10 times que mais sofrem bolas de 3 por jogo. Também acho que isso também pode ser interessante para nossa chip. Então nosso palpite para Phoenix Suns e LA Clippers vai ser handicap de mais 4.5 para o Phoenix Suns. Handicap de mais 4.5 para o Phoenix Suns é o nosso palpite para Suns e Clippers. Ao menos 13 rebotes é o nosso palpite para Milwaukee Bucks e Chicago Bulls, né? Ao menos 13 rebotes do Giannis Antetokounmpo. E acima de 1.5 bolas de 3 do Kristaps Porzingis é o nosso palpite para Wizards e Timberwolves. A gente está a favor de pelo menos 2 desses 3 jogos em jogadores ou times que jogam como visitante, então vamos tomar bastante cuidado, inclusive considerando também que eu disse que o pelo menos 2 bolas de 3 ou over 1.5 bolas de 3 do Grayson Allen também tinha valor. Então vamos tomar bastante cuidado, palpites em pontos em relação a quem vence dos outros confrontos que não dos Suns e Clippers que eu acabo de citar para vocês. Eu vou passar exclusivo lá no nosso grupo VIP, então chamem lá, mas eu trouxe para vocês as melhores opções, pelo menos as minhas preferidas para hoje. Conta aqui embaixo de vocês e deixa o botão de joinha se vocês ainda não deixaram. 150 likes é a meta. Tenho certeza que a gente vai bater. Quero agradecer a vocês por essa metade de temporada e vamos com tudo para a segunda metade. Aproveitar esse dia de hoje para ser lucrativo, porque vai ser praticamente uma semana aí, né, sem jogos da NBA. Conta pra gente como foi esse primeiro semestre, essa primeira metade aí de vocês nas apostas esportivas. E se você é novo, tem alguma dúvida para tirar? Comenta aqui embaixo que assim que possível a gente responde vocês. Muito obrigado pela audiência e falou!